Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Dutra do Estratégia OAB, sou professor de Direito Tributário para o Exame de Ordem e hoje nós comentaremos aqui uma questão bem interessante elaborada pela FGV para o Exame da OAB com o tema Obrigação Tributária. Pessoal, vamos começar a nossa aula aqui, o nosso vídeo, analisando esta questão elaborada pela FGV. Vamos lá. Bom, a questão caiu no 5º exame da OAB. É uma questão bem interessante mesmo, envolve assuntos muito pertinentes e nós vamos resolver a questão e logo em seguida fazer uma breve revisão aqui sobre o tema obrigação tributária. Tá? Obrigação tributária principal, veja o enunciado da questão. A obrigação tributária principal tem por objeto. Pessoal, antes de mais nada, nós temos que entender que a obrigação tributária principal, ela tem caráter pecuniário. Caráter pecuniário. Então, na prova, a obrigação principal, ela sempre vai estar relacionada ao pagamento de algo, pagamento de tributo ou pagamento de penalidade pecuniária, tá? Então vamos analisar as alternativas. Letra A, a escrituração de livros contábeis? Não tem caráter pecuniário, está falsa. Alternativa B, o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária? Perfeito, é aquilo que nós já comentamos. A alternativa B é o gabarito da questão. Letra C, a prestação de informações tributárias perante a autoridade fiscal, competente. Não seria também prestação de informações, não tem caráter pecuniário, correto? A inscrição da pessoa jurídica junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ao CNPJ, também não tem caráter pecuniário, né, pessoal? Então, não é uma obrigação principal. E aí, nós vamos entender agora qual é a diferença entre uma obrigação principal e obrigação acessória. Vem comigo, vamos analisar aqui, pessoal. Bom, obrigação tributária, ok? A obrigação tributária, pessoal, ela pode ser principal ou acessória, tá? Quando nós falamos em obrigação tributária, ela pode ser principal ou acessória. A obrigação principal, como já comentado, ela tem caráter pecuniário. Vai ter por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, correto? Então, veja que interessante, né? O tributo, em direito tributário, nós estudamos que o tributo, lá no artigo 3º do CTN, o tributo, ele é uma prestação que não constitui sanção por ato ilícito, certo? Ele é uma prestação que não constitui sanção por ato ilícito. Ou seja, tributo não se confunde com multas. Mas a obrigação tributária, por expressa definição no Código Tributário Nacional, ela pode se referir a tributo ou a penalidade pecuniária. Guarde isso. Tributo não se confunde com multa, mas a obrigação tributária, ela pode ter por objeto tanto o pagamento de tributo quanto o pagamento de penalidade pecuniária. Correto? Fica claro isso aí, tá, pessoal? Então, vamos lá, continuando aqui. A obrigação acessória, diferentemente da obrigação principal, ela se caracteriza por prestações positivas ou negativas no interesse da fiscalização. Veja, enquanto a obrigação principal ela tem ali o caráter de dar, entregar dinheiro, a obrigação acessória tem ali o caráter de fazer algo, deixar de fazer algo, sempre, claro, é uma obrigação tributária, no interesse da fiscalização e arrecadação tributária. Então nós temos um caso, obrigação acessória não tem caráter pecuniário, mas ela está ali auxiliando a arrecadação e fiscalização tributária. É o caso, veja bem, a obrigação de pagar imposto de renda, ela é uma obrigação principal, mas a obrigação de apresentar aquela declaração todos os anos, a declaração de imposto de renda, ela é uma obrigação acessória. E ela está sempre vinculada à arrecadação, fiscalização do imposto de renda, porque vai permitir que a Receita Federal controle a evolução do patrimônio do contribuinte. Correto, pessoal? Então, beleza, vamos avançar aqui então. O que eu quero que vocês entendam é que em direito tributário,
diferentemente do que ocorre no direito privado, o acessório não segue principal, tá? Então, a obrigação acessória ela pode subsistir mesmo que não exista obrigação principal. Então, veja o seguinte, vamos entender uma situação aqui bem tranquila. Uma pessoa é isenta. Imagine que determinada pessoa é isenta. Ela gosta de isenção, ela não está obrigada a pagar um tributo, tá? Mas ela, ainda assim, pode estar submetida à apresentação de declarações ao fisco, tá? Ela está submetida a obrigações acessórias. Então veja que as obrigações acessórias, elas podem subsistir ainda que não haja obrigação principal. E a inobservância de uma obrigação acessória, na redação do CTN, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária. Se você deixa de apresentar uma declaração ao fisco, você passa a dever uma penalidade pecuniária. Você está sujeito a uma penalidade pecuniária, a uma imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória. Quem não emite nota fiscal está sujeito a uma penalidade, está sujeito à aplicação de multa. Correto, pessoal? Ok, vamos continuar então. Nós falamos da obrigação tributária, mas a obrigação ela tem um polo passivo, um polo ativo. O polo passivo, o sujeito passivo, o devedor, né? E nós temos, por outro lado, um polo ativo, o sujeito passivo, que seria o credor desta obrigação. E esta análise aqui, ela vai se referir à obrigação principal, correto? Vai se referir à obrigação principal. O sujeito passivo da obrigação principal, pessoal, ele pode ser tanto contribuinte como responsável. Há uma diferenciação entre contribuinte e responsável prevista no artigo 121 do CTN. E essa diferenciação é a seguinte: o contribuinte é aquele que possui relação pessoal e direta com o fato gerador. O responsável, ele não tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, mas ele tem uma obrigação decorrente da lei. Preste atenção no seguinte exemplo. Você trabalha em uma empresa, tá? Então, naquele determinado mês, você recebeu o seu salário e aquele salário foi descontado em imposto de renda. Eu te pergunto, quem é o contribuinte do imposto de renda? Quem possui relação pessoal e direta com o fato gerador, que é auferir rendas? Você. Você é o contribuinte. Mas a empresa que você trabalha, ela é responsável por reter esse valor e recolher a União, tá? Então ela é responsável. Ela não possui relação pessoal e direta com o fato gerador. Ela não auferiu a renda. Quem auferiu foi o empregado. Mas a sua obrigação decorre de expressa disposição legal. A lei a obriga a reter e efetuar o recolhimento daquele tributo, daquele imposto, ok? Tranquilo, pessoal? Vamos avançar aqui então. Bom, esse é o sujeito passivo. Sujeito ativo, o ente detentor, retornando aqui, o ente detentor da competência tributária para instituir o tributo. Então, o sujeito ativo, em regra, é aquele ente que instituiu o tributo, certo? No caso do imposto de renda, o sujeito ativo seria a União. Mas aí, pessoal, a capacidade tributária ativa, ela pode ser delegada, ou seja, a aptidão para ser sujeito ativo de uma obrigação tributária, ela pode ser delegada a outra pessoa jurídica de direito público, tá? Então ali temos a capacidade tributária ativa, né? A aptidão para ser sujeito ativo, que pode ser delegada a outra pessoa jurídica de direito público. Então nem sempre o sujeito ativo será aquele que instituiu o tributo, porque a arrecadação, a fiscalização de um tributo, ela pode ser delegada a outra pessoa jurídica de direito público. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a nossa revisão sobre obrigação tributária. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos trabalhados neste vídeo. Ficamos por aqui, então. Um grande abraço e bons estudos.